Chegamos a mais um módulo aqui do curso sobre os ensaios e eu considero esse módulo o coração do curso. Por quê? Nos módulos anteriores nós estudamos sobre a fotografia, então falamos da câmera, configuração, falamos sobre o mercado da fotografia infantil, falamos sobre o comportamento dos bebês e das crianças, tudo isso apontando para os ensaios, que é o que nós queremos fazer, o que nós queremos aprender. E nesse módulo eu vou compartilhar com vocês os temas, os props, os locais, o horário, enfim, tudo que eu considero na hora de fazer um ensaio, dentro do meu estilo de foto, dentro da minha proposta, que eu trago essa proposta aí de menos é mais. E claro que existem outros props, existem outros temas, existem outros lugares, existem outras visões da fotografia. Mas nesse módulo aqui a gente vai falar sobre esse estilo tão especial que vem crescendo no ensaio da fotografia infantil, atraindo muitas mamães. Quem me acompanha sabe que eu descrevo o meu trabalho com essa proposta de menos é mais e também com ensaios simples na natureza. Então a proposta do meu ensaio é uma proposta simples, mas essa palavra simples muitas vezes gera uma confusão, as pessoas têm a impressão que simples é uma coisa fácil de fazer ou uma coisa feita de qualquer jeito e na verdade não tem nada a ver com isso. O simples na verdade é quando a gente olha para um processo, avalia aí todas as etapas, enxuga o que é necessário, então se torna um processo mais leve, em que vai direto ao ponto e traz destaque àquilo que é importante. Então se a gente aplicar isso nos nossos ensaios de bebês, a gente sabe que o destaque é o bebê e sabe que a gente vai trazer os temas, o cenário, os props para complementar tudo isso de uma forma mais leve. Lá no módulo sobre o mercado, quando a gente falou de identidade, eu falei que eu olhei para mim mesma quando eu estava desenvolvendo aí meu estilo de fotografia e avaliei quem eu sou como pessoa. E eu sou uma pessoa básica. Em todo o processo aí, tudo que eu vou avaliar, eu gosto de ver as etapas, enxugar, deixar mais simples. Então isso reflete quem eu sou, tanto no meu dia a dia, como nas minhas roupas, como no meu comportamento, no meu pensamento. Então isso acabou refletindo totalmente no meu estilo de fotografia e pelo meu estilo de foto, tá refletindo quem eu sou, eu me sinto confortável para criar, a criatividade acaba fluindo melhor. Então, da onde surgiu essa proposta? Exatamente disso, do que eu me identifico como pessoa e como artista. E quais são os cuidados que nós precisamos ter quando a gente está trabalhando com essa proposta de menos é mais, focando mais no bebê, trabalhando com menos elementos? Bom, embora é um ensaio, é uma proposta em que a gente não precisa ter muitas coisas, então a gente não precisa pensar na quantidade de coisas, a gente precisa pensar na qualidade de tudo aquilo que a gente vai escolher. Então tudo precisa estar em harmonia. A escolha do local, a escolha dos looks, a combinação das roupas, a escolha do prop. Por quê? Como estarão menos coisas ali na foto, na produção, tudo que tá ali vai acabar se destacando e precisa estar em harmonia, precisa estar combinando para fazer a graça na foto. Porque como a gente não tá trabalhando com muitos elementos, os poucos elementos que nós temos vão se destacar e vão chamar atenção. Por isso a gente precisa de muito cuidado e muita atenção na escolha desses elementos, desde o local, da roupa, dos props, dos temas e fazer essa combinação aí de forma harmoniosa. Então é isso que eu vou ensinar para vocês aqui nesse módulo. Nós temos uma aula sobre os temas, nós temos uma aula sobre os props, temos uma aula sobre as roupas, os looks, as combinações, vamos falar também de escolha de local, melhor horário para fotografar e vocês vão ver que tudo isso bem alinhado, bem planejado, eles acabam refletindo num resultado muito bom. E para você que está acostumado a fazer ensaio com muitos elementos, mas que quer passar por essa transição aí, trabalhar com menos, trazer mais destaque para o bebê, você deve se fazer 3 perguntas na hora de converter uma produção ou de pensar numa produção. Então a primeira, quem é o destaque do ensaio? É o bebê e é a criança. Essa pergunta é a principal, você tem que ter isso em mente, porque às vezes a gente acaba se perdendo aí em tantos elementos, na ideia de deixar o ensaio atrativo, passar uma boa mensagem, a gente acaba se dedicando muito a elementos, coisas que a gente vai alugar, coisa do cenário, e perde o foco ali de que o destaque do ensaio deve ser o bebê e deve ser a criança. A segunda pergunta que você deve se fazer é quais são as cores que devem se destacar nesse ensaio. Então, muitas vezes a mãe já fecha com você pensando em um tema específico ou em uma estação do ano específico e você avaliando as cores, você vai conseguir trabalhar numa paleta, tanto na escolha do cenário como também nas roupas, na orientação que você vai passar para a família, porque quando a gente trabalha com poucos elementos, as cores, o cenário que nós estamos, a edição que a gente vai fazer importa muito. Então pense nas cores porque é um ponto importante. E a terceira pergunta é, existe algum elemento essencial que eu preciso ter nesse ensaio para passar uma mensagem? Então, por exemplo, se o ensaio ele vai ser com o tema
tema de anjinho. O elemento essencial precisa ser a asinha de anjo. Ou se eu vou fazer um ensaio com um tema circo, por exemplo, com um aniversário que é com tema de circo, eu vou pensar nas cores desse ensaio, normalmente vai ser vermelho, amarelo, e eu vou pensar no elemento essencial. Será que se eu tiver um palhacinho, ele vai passar essa mensagem? Ou será que se eu tiver algum leão de pelúcia, eu vou conseguir passar essa mensagem? Ou se eu tiver uma tenda de circo, eu vou conseguir passar essa mensagem? Então sempre existe um elemento que ele é o mais importante, que é o que você vai colocar ali junto com o bebê, que vai ajudar a passar essa mensagem. E para você que tá também nessa transição aí de querer trabalhar com menos elementos, mas recebe muito contato, muito pedido de mamães que querem fazer ensaio mais elaborado, como lidar com isso? Bom, eu digo que depende do momento em que você está. Quando eu estava começando, eu já contei pra vocês que eu recebia muito contato de mãe que queria fazer superprodução, perguntava quais temas eu tinha e eu queria trabalhar comigo. Eu lembro de uma situação de um smash, foi o primeiro smash com bolo que eu fiz, que a mãe trouxe o bolo, trouxe decoração, trouxe toalha, trouxe um monte de coisa pra pôr no fundo. E eu falei, você quer colocar tudo isso? Ela, sim, eu quero montar um cenário. Aí eu montei, fiz as fotinhos pra ela e no final eu falei assim, agora a gente pode tirar e fazer algumas com menos elementos, só do bebê com bolo, só do bebê com o número 1, acho que ela tinha trazido também. Ela falou, pode. E aí eu fiz, na hora de entregar eu entreguei tanto com muitos elementos como com poucos, mas eu comecei a usar aquelas fotos com poucos elementos que me agradava mais para montar aí o meu portfólio. Então foi uma transição e isso aconteceu algumas vezes. Como as mães estavam acostumadas com muita coisa, eu fazia essas fotos do jeito que elas pediam e depois ia tirando os elementos, ia criando o portfólio para começar a mostrar, demonstrar ali, expor o trabalho, né, a minha nova proposta. E com o tempo eu consegui ir fazendo essa transição.